hoje nós vamos falar de um tema muito importante. Vamos falar da alimentação e a espiritualidade. É um tema muito importante porque a maioria das pessoas pensam que é somente através de um processo vegetariano que a pessoa adquire a espiritualidade. É lógico que um processo vegetariano livra a pessoa de toxinas, livra a pessoa de determinados produtos do metabolismo animal e favorece toda uma limpeza do seu organismo, toda uma limpeza dentro dos seus órgãos, e tudo isso favorece um corpo mais saudável para que, na razão de mens sana in corpore sano, tudo isto funciona melhor. Mas dentro de uma escola de iniciação, nós apoiamos o processo vegetariano, mas nós não aconselhamos desde que a pessoa não conheça o seu temperamento, porque o tipo de alimentação que todos nós devemos ter está relacionado, obviamente, aos 4 temperamentos humanos. O tipo de alimentação, por exemplo, que um colérico deve usar é totalmente diferente daquele que deve usar o seu temperamento oposto, que é o fleumático. Da mesma maneira, o sanguíneo tem uma prescrição alimentar muito diferente, muito diferenciada do que o melancólico. São alimentações diferentes. O que prejudica um temperamento, em geral, favorece ao seu temperamento oposto. Aquilo que prejudica ao colérico ajuda, por outro lado, ao temperamento oposto, que é o fleumático. Aquilo que ajuda ao melancólico pode prejudicar o temperamento oposto, que é sanguíneo. Todo esse processo da alimentação, olhando o momento atual e comparando o homem antigo com o moderno, a gente vê que é muito diferente. No homem antigo, ele estava muito mais ligado à natureza, muito ligado também a plantas, aos animais, e ele vivia em harmonia com estes reinos, em harmonia com o mineral. Ele não tirava tanto mineral da região do interior, levando para a beira do continente, ou seja, na orla marítima. Se nós olharmos hoje, o homem tira muito material de dentro do seu país e leva este material para construções à beira-mar. Isso não existia no passado. Não existia esse desequilíbrio em termos de tirar materiais típicos de uma região e levar para outra. O homem antigo vivia muito mais em harmonia com a natureza, com o reino animal, com o reino vegetal. Por outro lado, a sua alimentação também era muito mais natural, porque não existiam agrotóxicos, não existiam hormônios, não existiam produtos que o homem, devido a não ter tecnologia naquela época, não inseria na própria alimentação. Se nós olharmos hoje, entramos em um supermercado e vemos todo aquele alimento acondicionado em latas, vemos abrindo cada lata que o que existe de nome químico, de famílias químicas, como estabilizantes, como conservantes, corantes, e daí vão os produtos que tiram toda aquela característica de naturalidade. Existe um problema muito diferente da alimentação dos antigos com os modernos, que usam todo um processo de alimentação industrializada. E é muito importante a gente observar aquilo que a gente come, porque nós somos aquilo que nós comemos. O homem cava a sua sepultura com a boca, com aquilo que ele come, porque a boca representa a entrada de tudo que vem do exterior como alimentos e que entra dentro do nosso ser. Nós podemos dizer que a maioria das doenças, cerca de mais de 90% delas, ocorrem pela boca, através do que a gente come ou então pelas vias respiratórias, que é por onde entra a maioria do mundo exterior dentro do nosso mundo interior. E as demais acontecem através do tecido tegumentar, que é a própria pele. Grande parte das doenças, de todos os males, dos sofrimentos que nós temos é pela boca. O homem, pela boca, cava a sua sepultura. E se ele come coisas erradas, se ele não come coisas naturais, ele vai cavando mais rapidamente a sua própria sepultura. E além disso, existe o aspecto anímico ou de alma. O homem também cava a sua sepultura em cima daquilo que ele fala. O maior inimigo que nós temos está bem abaixo do nariz. E o que é que nós temos abaixo do nariz? A boca. A boca que amaldiçoa, a boca que difama, isto em termos de alma. A boca que fala, que cochicha, que fala mal dos outros, a boca que conta mentiras e assim por diante. Debaixo do nariz, nós temos o maior inimigo, que é a boca em cima daquilo que ela come. Temos que tomar muito cuidado com a boca.
Hoje, se nós olharmos a humanidade, vemos que nunca houve uma época, desde a raça ariana na fase atual, porque nós sempre falamos que já ocorreram fases mais evolutivas do que a atual, porque nós vivíamos junto com anjos e estes anjos, usando corpos humanos, se misturaram com os homens e teve também aquela parcela de anjos que não se misturaram. E este conhecimento superior que eles têm permitiram trazer uma alta tecnologia, um alto conhecimento, e nós tivemos fases evolutivas anteriores que nós chamamos de fase Atlante, com uma altíssima tecnologia. Mas se nós olharmos na tecnologia atual, com toda a tecnologia, com toda a internet, viagem à Lua, viagem a Marte, viagem de pesquisa a outros planetas, toda esta fantástica tecnologia e conhecimento moderno, nunca nós tivemos um estado tão deprimente de fome na humanidade. Nunca houve tanta fome, nunca houve tanta desnutrição em geral. Às vezes a pessoa está em pé, perfeita, mas tem um corpo desnutrido, fraco, se degenerando ao longo de um processo de sua vida. Nós sabemos que nas primeiras fases de nossa vida, a nutrição é super importante, porque se a gente não tiver uma quantidade suficiente de alimentos próprios para o crescimento, a gente vai ter uma mente que não vai conseguir ser desenvolvida como poderia ser. Nós sabemos que a fome e a desnutrição, quando nós somos bebês e quando nós somos crianças, afetam muito na capacidade intelectiva quando nós somos adultos. Por outro lado, nós temos em paralelo a esta fome e esta desnutrição, nós temos verdadeiros exageros alimentares. Pessoas que em preço fixo de rodízio se estufam de alimento e saem ali como verdadeiros magnatas da carne, magnatas de proteína, de salada, de macarrão, de comidas em geral. Por um lado a fome, por outro lado o exagero, e o homem em cima da fome tira sua capacidade evolutiva, em cima da desnutrição começa a sofrer processos em seu metabolismo, em sua fisiologia, que vão terminar em doenças. E também em cima do outro lado, do oposto, que é o exagero alimentar, também tudo isso fica muito ruim e a pessoa começa a ter problemas advindos da própria alimentação. Por isso que nós falamos que o homem tem o seu maior inimigo debaixo do nariz, que é a boca, e através da boca ele cava a sua própria sepultura, e por isso ele tem que estar atento com aquilo que entra através de sua boca. Hoje existe um processo muito grande de desnaturalização. Alimentos congelados, alimentos que são superaquecidos imediatamente em micro-ondas, um processo não natural. Existe também um grande nível de toxicidade nos alimentos, hormônios, corantes, temos aditivos, estabilizantes, e isto tudo vai entrar no nosso metabolismo não como um agregado alimentar, mas como algo para permitir a própria industrialização, independentemente do bem ou do mal que venha fazer em nós mesmos. Por isso que nós temos sempre que, quando podemos optar, escolhermos alimentos naturais, alimentos sem estes aditivos, sem estes processos. Por outro lado, a preparação também não é correta, ela é inadequada. Nós usamos carnes com hormônios, nós usamos sais com produtos químicos aditivos, nós usamos produtos com determinados açúcares que são tratados com soda. O que a gente está usando como alimento na modernidade, existe um perigo muito grande de nós adquirirmos doenças e termos problemas. E existe a carne. Nós sabemos que para o povo hebreu eles usam uma carne diferente. Existe o ritual kasher, onde usa todo um processo de respeito com uma faca muito afiada. Ele corta a jugular, as carótidas, o esôfago, a traqueia e os nervos. Com aquele lance, o animal não sente dor naquele momento e ele passa para a morte sem trauma. Existem determinados matadouros de animais que o fazem com pauladas, fazem com traumatismo. Naquele estado, porque o animal tem sentimentos, ele fica totalmente perturbado, totalmente assustado, com medo, sofrendo também, e ele fica com uma carga de adrenalina muito grande. As suas glândulas de secreção interna jogam este hormônio na corrente sanguínea. E depois, quem vai comer aquela carne, se comer aquela carne crua, ele vai sentir os efeitos da adrenalina animal. E se a pessoa for colérica, ele vai ficar mais colérico, mais bravo. Mas por outro lado, se a pessoa for melancólica, ela vai deixar de ficar mole e preguiçosa e vai ter um pouco mais de atividade por causa da adrenalina que vai entrar também em seu processo, em seu mundo interior, em seu metabolismo. É muito importante no ritual kasher eles retirarem, além de matar, veja a inteligência desse povo,
povo, além de matar o animal de uma maneira onde ele não tem trauma, onde ele não tem sofrimento, ou seja, fazer com que ele jogue um mínimo de adrenalina em sua corrente sanguínea, eles seguem todo um ritual conhecido como kashrut. E neste ritual, ele drena todo o sangue do animal. O animal fica sem sangue, porque os hormônios vão ficar no sangue. E quando nós comemos a carne com sangue, a gente pode ter estes hormônios e aí vão afetar. Aí, seguindo este próprio ritual, eles levantam a parte traseira do animal, deixam sair todo o sangue, depois eles fazem todo um tratamento com água, com sal e vendem esta carne por um preço mais caro. Uma porque ela tem um peso menor, é uma carne mais concentrada sem o sangue, é uma carne trabalhada, é uma carne que é obtida através de um trabalho, através de regras alimentares. Isto tudo faz dessa carne não ter o gosto, não ter o sabor de uma carne normal, mas por outro lado existe este efeito. Existem também regras alimentares onde evitam comer carne de porco, crustáceo, molúsculos, animais com pata fendilhada por problemas bíblicos. E aqui vale uma informação. Antigamente existia problemas de tênia ou de solitária, porque ficavam nas patas e o alimento, quando era preparado, este protozoário poderia ser inserido na alimentação e causava doenças muito graves e causava até problemas cerebrais. Evitando comer animal com patas fendilhadas, evitava-se também este problema do animal pisar e ter este elemento, este protozoário como um transporte quando ele vai ser o alimento. Todo este conhecimento é muito importante, porque nós temos que saber tudo aquilo que nós colocamos dentro de nossa boca. E o nosso fígado, que é a representação de Júpiter, a boca é Júpiter, é palavra no sistema planetário da cabeça, e o fígado também é Júpiter. Daí a inteligência normal, a inteligência ligada à Terra ser jupiteriana, e ela tem um foco de consciência no fígado. E é por isso que uma pessoa, quando está preocupada, quando ela está perturbada mentalmente, automaticamente também por repercussão vai ter problemas de fígado. E todo este processo da alimentação está ligado na grande dupla que nós temos, que é o pão e o vinho. E o pão e o vinho representam os alimentos superiores, onde o próprio Yoshua Ben Pandira, antes do sacrifício do Gólgota, que foi na celebração da Eucaristia ou da ligação com o nosso eu, com a nossa essência, com o nosso corpo causal, ele instituiu o ritual do pão e do vinho. E o pão é um alimento sagrado, porque para fazer o pão nós usamos o trigo que vem da terra. Esse trigo é moído, nós temos o elemento terra, que é a própria farinha. Usamos a água, que é o segundo elemento. Depois colocamos no fogo. E para que o pão possa crescer, tem que ter o desenvolvimento de ar, que é colocado o próprio fermento. Veja que o pão tem os 4 elementos da alquimia. Tem a terra, tem a água, tem o fogo, tem o ar. A farinha, a água que a gente mistura, o fogo, que é o forno, o fogão, o processo de aquecimento, e o ar, que é o gás que é desenvolvido para criar aquela estrutura típica do pão, que é aerada. E também nós temos a correlação direta, porque como liga-se aos 4 elementos, o pão também liga-se aos 4 reinos evolutivos. Mineral representa o sal que a gente coloca no pão. Vegetal é o próprio trigo, é o próprio vegetal. Animal representa o fermento, que é de constituição animal, que permite toda aquela fermentação e o desenvolvimento de gás. E temos também o 4º elemento, que é o minal, que come este pão. Veja que o pão liga-se ao mineral, ao vegetal, ao animal, ao minal, e liga-se aos 4 elementos, por isso que o pão é sagrado. E o vinho também está presente dentro dos conhecimentos bíblicos como aquele elemento de transmutação, representando o próprio sangue. E através do vinho nós temos Noé. E Noé já dizia: não podereis comer carne com vida ou carne com sangue. Aí vem todo o ritual dos hebreus para comer carne sem sangue. Ele diz: não podereis comer carne com vida e pedirei conta pelo vosso sangue. Ou seja, é uma indicação de higiene que ele diz. Isto está em Gênesis 6:9 e 18:22 também. E a própria embriaguez do vinho, e nós sabemos que Noé tomou muito vinho numa determinada ocasião e seus filhos ouviram nu. Aí vem todo aquele problema dele com seus filhos. E Melquisedeque, o sacerdote do Altíssimo, está ligado também ao ritual do vinho e do pão. Daí vem a própria Eucaristia, que nada mais é do que uma homenagem ao sacerdote do Altíssimo, que é Melquisedeque. Dentro desta linhagem, dentro desses mistérios que começa com
esta alimentação, nós temos Noé, Abraão, Moisés, Davi, Jesus, nós temos 4 gerações. E estas gerações representam o transpasse de uma consciência que começa com Melquisedeque, e de Melquisedeque, que é o sacerdote de Salém, fazendo o ritual do pão e vinho, passou todo esse conhecimento para Abraão e deu a bênção a Abraão. Aí Abraão passou aos seus descendentes. E isto chegou até Jesus, e aí tem Jesus que fez os 2 grandes milagres, que é a multiplicação dos pães e a mudança de água em vinho, ou a multiplicação do vinho também. Veja que água e vinho têm esotericamente uma grande importância dentro dos conhecimentos da própria iniciação. Alimentação e espiritualidade é muito importante para o entendimento disto tudo. Mas, ligado ainda à alimentação, cada temperamento tem que ter uma alimentação típica. Nós não podemos fazer com que, ou determinar que cada temperamento, todos os temperamentos, tenham um regime vegetariano. Dentro de uma escola de iniciação, nós não prescrevemos, nós não exigimos que uma pessoa seja vegetariana para conhecimentos de espiritualidade. Pelo contrário, ele tem que ter uma alimentação equilibrada e voltar toda a sua alimentação direcionada ao seu temperamento. O temperamento colérico é um temperamento ligado ao fogo. Quando alguém que tem esse temperamento, o temperamento telérico, tem muita energia, muita excitação, dorme pouco, acorda cedo, ele se interessa por tudo e tem energia para fazer tudo aquilo que ele quer, que ele determina. Este fogo faz com que ele tenha uma temperatura alta, e este fogo exige, pela sua própria configuração, pela sua própria aplicação física, elementos que alimentem este fogo. O colérico busca elementos energéticos, porque ele gasta muita energia, ele é a própria energia em si. Ele busca comer carne vermelha, ele busca comer proteína, ele busca comer ovo, tudo que tem muita energia. Ele liga-se a esta proteína em cima da sua tendência temperamental, comportamental. Mas quanto mais carne ele comer, mais colérico ele vai ficar, porque existe adrenalina animal nesse processo metabólico do animal, e quando o homem come esta carne vermelha, esta carne vai entrar no seu metabolismo e torná-lo mais excitado, porque a adrenalina ativa a excitação, e a pessoa então tem tendências a ficar muito mais excitado. Este processo da alimentação que ele tem é mais complicado. Crianças coléricas que a mãe, e eles adoram ovo, crianças que comem ovo ficam muito mais coléricas, muito mais agitadas. Crianças assim que dormem pouco, se agitam muito, têm muita energia, muita excitação, elas têm que ter uma alimentação controlada neste elemento energético, porque quanto mais energia a gente colocar em seu metabolismo, mais ele vai ter fogo dentro dele e mais ele vai ser colérico, mais vai ser agitado. O ovo é uma célula, então quando a gente come um ovo de pato, aquele tamanho grande, é uma célula só, e esta célula entra diretamente no metabolismo do colérico. Veja que uma alimentação desse tipo é muito complicada. Já o temperamento oposto é um temperamento calmo, ele tem pouca energia, pouca excitação, é o temperamento parado, e predomina nesse temperamento o oposto do colérico. Se o elemento do colérico é fogo, tem muita energia e muita excitação, permite isto. O temperamento oposto só pode ser água, que apaga o fogo, e que tem pouca energia e pouca excitação. A água é parada, quem tem esse temperamento é o fleumático, que também é parado. E ele adora o verde, adora comer vegetais, comer verduras. E quanto mais vegetal ele come, mais vegetal ele fica, mais parado ele fica. Este daí é um temperamento típico de uma pessoa que nunca vai poder ser vegetariano. Nós temos todo este processo da alimentação relacionada aos nossos 4 temperamentos humanos. E, como nós estávamos falando, o colérico ele tem tendência a comer alimentos do fogo, para ficar com muito mais fogo dentro de si, alimentos muito energéticos, como o ovo, que tem muita energia, carne vermelha. Ele gosta de pimenta, ele gosta de um aperitivo antes do almoço, e aperitivo nada mais é do que calor, porque tem o álcool, tem a salamandra, tudo isso aumenta o fogo dele, e quanto mais fogo ele tiver, mais colérico ele vai ficar. Uma maneira de equilibrar uma pessoa colérica é não dar nada disso que eu falei, mas dar aquilo que apaga o fogo, que são elementos que têm muita água. O colérico normalmente não toma muita água, mas ele toma, mas a água não chega nem a descer a níveis de bexiga. Ele tem tanto calor, tanto fogo dentro dele, que ele evapora toda esta água. Já o temperamento oposto do colérico é o fleumático, como nós falamos. E o fleumático tem uma tendência a comer alimentos liquefeitos. Casa onde
quando o liquidificador rola direto, são casos de fleumáticos, porque ele tem preguiça de mastigar, de tomar tudo líquido, toma aqueles refrigerantes de 2 litros, bebe muito líquido, bebe muita água e vai encorpando, vai aumentando de volume e vai tendo uma relação de massa corpórea com muita água presente. Nós temos mais de 80% de água no nosso organismo, mas o temperamento fleumático tem mais do que a média. E a água faz com que a pessoa fique mole, faz com que a pessoa se amolde às coisas, porque a água, ela assume a forma do recipiente, do contenedor que a gente a coloca, e esse temperamento cheio de água também leva uma vida passiva, uma vida preguiçosa, e é por isso que ele tem pouca energia, tem pouca excitação, porque esta quantidade maior de água presa no seu organismo apaga o seu fogo, diminui o seu fogo, e ele fica sem energia, sem calor para as suas atividades. Por isso que é um temperamento de uma pessoa indolente, de uma pessoa lerda, mole, pachorrenta. Esse temperamento nunca pode ser vegetariano, porque se ele for vegetariano, ele vai acumular mais água, vai ficar mais vegetal do que a sua própria tendência temperamental. E esse temperamento adora comer muito verde, gosta do verde, sente que o verde é o seu caminho. Ele só lastima não poder comer capim, porque tem em todo lugar e é de graça. Mas esse temperamento não pode ser de maneira nenhuma vegetariano. Ele pode e somente pode comer vegetal que tem um ciclo muito rápido, como a rúcula que cresce em uma semana. Mas se ele comer palmito, que representa a vida de uma árvore inteira, se ele comer vegetais que demoram muito para crescer, ele vai ficar comendo esses vegetais mais mole, mais lerdo. Esse temperamento não pode ser vegetariano. Já o colérico pode comer vegetais e pode comer vegetais de ciclo longo. Isso é importante você considerar, porque o ciclo de crescimento dos animais, a energia, a atividade dos animais entram dentro do nosso metabolismo e atuam através da alimentação em correspondência aos efeitos que eles vivenciam em suas respectivas famílias, em seus respectivos grupos. Se um colérico comer carne de vaca, se tiver adrenalina, vai ficar mais colérico. Mas se ele comer carne de coelho, ele vai ficar muito excitado, porque coelho é rápido, coelho tem muita agitação e isto vai deixá-lo muito mais excitado. Tudo aquilo que tem energia vai diretamente no metabolismo dele. Ele tem que comer coisas que têm água ou que têm pouca energia. Já o temperamento oposto, que é o fleumático, tem que comer alimento com muita energia. Ele precisa comer um pouco de ovo, ele tem que comer carne, de preferência carne de animal rápido, como priá, coelho, carne de animal que tem bastante adrenalina, para que esta adrenalina possa atuar em seu metabolismo, em sua fisiologia. Já carne de animal muito grande e ele come muito, já atrapalha um pouco, porque fica aquele bolo para digerir, atrapalha. Mas se ele comer uma quantidade suficiente e necessária de carne e de animal rápido, isto atua no seu metabolismo e ele fica muito mais agitado. Um pouco de pimenta para mexer com toda essa massa, fazer aquilo pegar fogo, também é importante. Um pouco de álcool, mas não muito, apenas um pouco, senão ele dorme. Todo esse processo alimentar é muito interessante. Evitar água, evitar produtos que são liquefeitos e liquidificador, mas alimentos para mastigar, para trabalhar. Assim ele luta contra a própria preguiça, usando da própria alimentação. Este não pode comer vegetal, ele adora vegetal, mas quanto mais vegetal ele come, mais vegetal ele fica. Ele adora comer tudo que vem da água, os peixes, mas o peixe, como vem da água, também liga-se a esse elemento e ele vai ficar mais ligado à água também. Já o temperamento colérico, é importante comer peixe que vem da água. Ele não gosta de peixe, mas é importante comer. É importante comer vegetal, ele também não gosta, mas tem que comer. Porque quando ele come vegetal, ele diminui o seu ritmo, ele fica menos colérico e é uma maneira de ele equilibrar o seu temperamento. Esse é o grande segredo entre o colérico e entre o fleumático. Já o outro par dos dois opostos, nós temos o sanguíneo e temos o melancólico. O melancólico é uma pessoa que envelhece cedo, já tem mecha nos cabelos brancos quando entra na adolescência, cabeça grande, pessoa muito introvertida, introspectiva, muito ligada à terra, os acontecimentos telúricos, ou seja, muda o tempo, vai chover, cai a pressão atmosférica, ele começa a sentir dor nas juntas, dor na perna, dor no joelho, o corpo dele é muito pesado, arrasta os pés quando anda e envelhece muito cedo. E também acumula sais. Ele tem uma fisiologia que liga-se ao elemento terra, que é o elemento do
melancólico. E o melancólico tem muito mais energia do que pouca excitação. Alguém que é triste ou melancólico, se ele comer ovo, ele já tem muita energia, vai ficar com muito mais energia, ele vai ficar aquele sujeito mais chato, porque o melancólico é o tipo do sujeito que, como ele tem muito mais energia do que excitação, isto leva ao fanatismo. Aquelas pessoas que ficam encasquetando, repetindo as mesmas coisas para as outras. Comendo ovo vai influenciar no seu comportamento, porque tem muita energia. Então, esse não pode comer elementos que têm muita energia, que vão torná-lo muito mais colérico. Não pode comer elementos amargos. Melancólico, quando vai comer algo, acha que está estragado, cheira tudo que ele quer que ele come, pensa que tem um cheiro meio ruim, que está ruim é a sua própria melancolia que desperta esta sensibilidade ao cheirar olfativa. Tudo para ele está estragado. Ele é que está estragado pela sua melancolia, pela sua tristeza, por esse comportamento. E ele gosta de comer raízes, ele gosta de comer cenoura, féculas, ele gosta de comer beterraba, tudo que é raiz. E quando ele come raiz, a raiz tem muito sal, e este sal fica agregado no seu metabolismo. Por isso que esse temperamento melancólico são pessoas que têm pedra nos rins, pedra no fígado, pedra na vesícula, tem calcificação nos ossos, reumatismo deformante. Todo este processo do sal atua no seu metabolismo. E todo o processo cerebral, nós temos o íon sódio e o potássio, e quando o neurônio vai ter uma atividade através da sinapse com outro neurônio, toda esta mudança de potássio e sódio é que dá esta microvoltagem elétrica, e esta microvoltagem elétrica permite o trabalho cerebral. E como ele come muito sal, ele fica mais pensativo ainda, e pensando em coisas sempre negativas, ruins, é o temperamento que mais pensa, e pensa sempre numa mesma coisa, por isso que ele fica fanático, fica doente, fica com aquele processo estressado de algo atormentando, de algo que fica perturbando aquela pessoa. Esse temperamento não pode comer os frutos da terra, coisas tiradas da terra, raízes, não pode comer coisas rasteiras da terra. Ele tem que comer elementos do ar. Ele tem que comer aves, porque é o elemento oposto da terra, que é o ar. O elemento que abafa é terra, e o que liberta é o ar. Ele é fechado, ele é introspectivo, é egoísta, ligado à terra, preso a bens materiais, porque ele pensa, ele sente as forças telúricas e ele pensa em cima desse elemento terra. Todo este processo é muito importante você entender. Este não pode comer raízes, ele tem que comer o elemento que o outro gosta, que é o sanguíneo. Ele tem que comer açúcar, tem que comer doce, ele tem que comer aves, que é do ar, frutos, que está longe da terra, que também é do ar. Já por outro lado, o temperamento sanguíneo não pode comer frutas, e ele adora fruta, ele adora aves, ele adora o feijão famoso, ele gosta de coisas do ar, mas ele tem que comer coisas da terra. Porque comendo raízes, ele se fixa mais nas coisas. Porque o temperamento sanguíneo tem muito mais excitação do que energia. E quando ele come raízes, ele se fixa mais na terra. E o seu cérebro vai trabalhar mais, porque ele tem um cérebro muito solto, e tendo sais no sistema cerebral, como expliquei agora há pouco, ele vai ter um trabalho mental, um trabalho de fixação melhor. Esse tem que comer os alimentos da terra, tem que comer um pouco de alimento amargo também, para segurar-se mais e diminuir esta sanguinidade, toda essa expansão, toda esta liberdade que tem. Através da alimentação, nós podemos concluir que o regime vegetariano pode ser bom para o colérico, ele pode ser bom também para o melancólico, desde que seja frugívoro, não só raízes. Já para o temperamento sanguíneo, ele pode ser vegetariano com raízes, mas tem que ser misto, ele não pode comer só raízes, ele tem que comer também carne. O tipo sanguíneo necessita de carne, o tipo fleumático também necessita de carne. Por isso que nós não indicamos o vegetarianismo como uma regra geral. Nós temos que ter um sistema misto com base no próprio temperamento. O temperamento colérico pode ser vegetariano e o temperamento melancólico também. Mas o sanguíneo e o fleumático nunca podem ser. Nós não podemos usar uma regra geral. Ser vegetariano resolve tudo. Nós temos que comer os 3 renos que compõem o 4º reno, que é o nosso, que é o minal. Nós temos que ter minerais em nosso metabolismo, nós temos que ter vegetais e temos que ter animais também. Isto compõe o processo. Agora, o quanto que tem de um e do outro, isto vai depender do próprio temperamento. Esse é o recado que eu queria dar, falando de alimentação e espiritualidade.